Bom dia, turma do oitavo ano, aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos concluindo o capítulo 6 dos movimentos emancipacionistas ao governo de Dom Pedro I, nas páginas 138 a 143. Então, abra seu material e vamos lá, turma. Quando a independência foi declarada, que todas as revoltas foram, então, abafadas, que todos os revoltosos que não estavam aceitando a independência do Brasil foram eliminados, o Brasil necessitava então de uma constituição, necessitava criar uma assembleia constituinte para que fosse elaborada uma constituição. Então, o que é uma constituição? Uma carta magna, ou seja, a carta principal de um país que rege todo o seu sistema executivo, legislativo, todo o seu sistema judiciário, certo? Que rege todas as relações democráticas dentro do país. É a Constituição que vai ter todo esse poder. Então, em 1824 foi promulgada a Constituição, a primeira Constituição do nosso país, certo? Para nós termos uma ideia, essa Constituição de 1824, ela contava com algumas diferenças, tá, turma, da Constituição que nós temos hoje. Por exemplo, ela tinha 4 poderes principais e não 3. Nós temos hoje o poder executivo, o legislativo e o judiciário, mas a Constituição de 1824 tinha um poder moderador. Então, o poder executivo era exercido pelo imperador, o poder legislativo pelos deputados e senadores e o poder judiciário pelos juízes e os tribunais. Mas e quem exercia o poder moderador? O imperador também. Então, o imperador ele tinha 2 poderes em suas mãos, o moderador e o executivo. E o que era esse poder moderador? Era a função de poder interferir em qualquer poder, a qualquer momento, conforme a vontade do imperador. Então, ele poderia interferir no poder legislativo, ele poderia, se uma lei fosse votada e aprovada e promulgada, ele poderia mudar aquela lei, não aceitar aquela lei, e ele mesmo poderia criar leis sem precisar ser votado. Ele poderia condenar uma pessoa, ele poderia liberar uma pessoa condenada, ou seja, o poder moderador era um poder absolutista, que dava ao rei o direito de fazer aquilo que ele quisesse, certo, turma? Havia aí também as divisões dentro de cada poder, né? Como eu falei, o poder moderador ele era o poder que estava acima de todos e estava diretamente ligado ao poder executivo, que era o poder do imperador. E esse era superior aos presidentes das províncias, que era superior aos conselhos gerais das províncias. Havia também o Conselho do Estado, certo? Que também era ligado aí ao poder executivo. Já no poder judiciário nós tínhamos o Supremo Tribunal de Justiça, certo? No poder legislativo nós tínhamos um poder dividido bicameralmente, certo? Era um poder bicameral. O que é isso, professor? Dividido em 2 câmaras, que era o Senado e a Câmara dos Deputados, certo? Então, como eu falei a respeito dos 4 poderes, as províncias, né, os estados que nós chamamos hoje eram chamados pelaquela Constituição de províncias. Elas tinham um presidente, não era chamado governador, que ele era nomeado pelo imperador. Então, olha só as diferenças. O que nós chamamos de estado e o que nós chamamos de governador do estado hoje eram chamados de províncias e o governador era chamado de presidente, certo? E o catolicismo ele foi declarado como religião oficial do império, mas manteve a liberdade de culto para as demais religiões, apesar que essas religiões elas não podiam, qualquer outra religião não podia enfeitar a frente da sua fachada e dizer aqui é uma igreja protestante, por exemplo. Aqui é um centro de ou religião espírita, sei lá. Não podia. Então podia ser praticado mais dentro de sua casa, dentro da sua individualidade. A religião oficial de fato era o catolicismo. Por exemplo, o artigo 123 ele estabelecia que a falta do príncipe com os requisitos exigidos, né, seja ele idade, sanidade mental, entre outros, o país deveria ser governado por uma regência trina permanente, eleita pela Assembleia Geral, certo? Que era a reunião entre o Senado e a Câmara Federal, era chamada de Assembleia Geral, certo? A Constituição Brasileira, que foi então promulgada em 1824, passou também a ser bastante autoritária, principalmente por conta do poder moderador.
Embora tivesse alguns traços de liberais, já estabelecia aí um governo baseado nos três poderes, né, do liberalismo, e que futuramente viria a ser a base da República do nosso país, mas como eu falei, havia aquele poder lá que bagunçava tudo, que era o poder moderador, e o cargo do imperador era vitalício, não era nada eleito ou democraticamente conduzido aquele cargo, certo? Por isso, houve uma constituinte, né, a constituinte que foi dissolvida em 1823, provocou diversas manifestações em diversas províncias. Por exemplo, em Pernambuco, a nomeação de Morgado do Cabo, Francisco Paz Barreto, para presidir a província não foi aceita, certo? E aproveitando esse sentimento, né, contrário aos portugueses que estava sendo gerado pelos brasileiros, em 12 de julho de 1824, surgiu então uma revolta, né, que visava proclamar a República. Essa revolta, como eu falei, que surgiu no Pernambuco, mas ela teve adesão da Paraíba, ela teve adesão do Rio Grande do Norte e aqui do Ceará, principalmente aqui do Cariri, tá, turma? E foi chamada Confederação do Equador, certo? O governo imperial mandou suas tropas, né, comandadas pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que a partir de Alagoas eles marcharam em direção a Recife. E o porto, né, de Recife estava bloqueado por uma esquadra, né, do imperador. E após alguns encontros ali, as tropas legalistas fizeram com que os republicanos deixassem Recife, certo? Então eles foram em direção à Paraíba, fugindo das tropas imperiais. Nessas províncias que estavam apoiando, os rebeldes começaram então a levantar diversas revoltas. Só que eles começaram então a sofrer diversos reveses, eles foram presos, julgados e alguns condenados à morte. Dentre os principais líderes da Confederação do Equador, destacamos aí o Frei Caneca, que ele foi executado junto ao Forte de Cinco Pontas, o Padre Mororó, executado em Fortaleza, Tristão de Alencar, que foi chefe da Revolução aqui no Ceará, certo? João Guilherme Ratolife e Joaquim Loureiro. Foi o principal mentor do movimento, de fato, foi Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que pediu e conseguiu asilo no navio inglês que se encontrava no Porto de Recife. Então a repreensão violenta fez com que ele tomasse essa atitude, certo? Para você ter uma ideia, para reprimir essa revolução, até soldados mercenários estrangeiros foram contratados e uma esquadra foi comprada, a troco de endividamento dos cofres públicos, de fato, para que o Brasil esmagasse essa revolução, certo? Por quê? Porque o imperador não aceitava, de fato, a promulgação, então, dessa nova república, porque ele iria perder o seu poder, certo, turma? Então, turma, após esse fim, da Confederação do Equador, o Brasil aí traçou um caminho um pouco árduo no reconhecimento da sua independência. O primeiro país a reconhecer essa independência foi os Estados Unidos, sob o governo do presidente Warren. E o segundo país, gente, a reconhecer a nossa emancipação foi a Argentina, certo? Somente em 1825 Portugal acabou reconhecendo a nossa independência e fez um acordo, Nossa independência acabou sendo comprada de fato. O Brasil se comprometeu a pagar 2 milhões de libras esterlinas como indenização a Portugal pelas terras perdidas, A Inglaterra estava ali sem querer reconhecer a independência, mas aí fez um acordo, para reconhecer nossa independência em 1827, depois de ter condicionado que o Brasil renovasse os tratados de 1810, que dava ali um certo monopólio às trocas comerciais com a Inglaterra. Nesse momento aí, de reconhecimento da independência, ocorre o conflito interno aqui, no nosso país, que foi decisivo para o processo de reconhecimento da independência do nosso país, que foi a chamada Guerra da Cisplatina, em abril de 1825.
Então, desembarcaram em La Agraciada, na província de Cisplatina, que havia sido incorporada ao território brasileiro por Dom João VI, no período em que a família real esteve aqui no Brasil. As tropas comandadas por Antônio Laveja, que visavam a emancipação dessa província, começaram a ter alguns resultados positivos, e o reconhecimento, por exemplo, da Argentina fortaleceu esse movimento. Havia então um interesse em que a Cisplatina ela se separasse do Brasil, e os argentinos também visavam a anexação da Cisplatina no território argentino. No entanto, os argentinos acabaram, por não conseguir essa anexação, tendo em vista que o Uruguai, que a Cisplatina, a província da Cisplatina, deu origem ao país de Uruguai. Então, turma, eles não estavam querendo ficar ligados nem ao Brasil e muito menos à Argentina. Eles queriam ser independentes. Então, os argentinos o apoiaram, tendo em vista que iria tomar posse daquela província, mas eles se deram mal nesse sentido porque a província de Cisplatina se declarou um país, o Uruguai. Então, ele se tornou independente, certo? Dom Pedro tomou diversas derrotas em batalhas contra essa pequena província, e isso fez crescer uma crise, certo? Uma crise de fato no governo de Dom Pedro I, por conta da perca dessa província, Com o passar do tempo, ele começou a ser criticado, ser questionado por diversos segmentos sociais e políticos aqui no Brasil, tanto radicais, quanto liberais, quanto moderados do Partido Brasileiro. Eles começaram a organizar uma oposição que defendia o fim do governo do imperador. Queriam que ele saísse de fato daqui. Quais eram então as principais críticas? Elas eram políticas, certo? Em primeiro lugar, Dom Pedro não havia cumprido o acordo estabelecido com os republicanos de organizar uma constituição com características liberais, certo? Como, por exemplo, professor, com o fim daquele poder moderador, certo? Outro sentido aí que eram os impostos, que foram cobrados da aristocracia rural brasileira, que estava desagradando essas elites. Os gastos em batalhas excessivos, certo? Estava fazendo com que a dívida pública aumentasse. A Confederação do Equador, mostrou todo a ira que o governo do Dom Pedro I tinha sobre as ideias liberais, E a Guerra da Cisplatina, sem dúvida, pode ter sido ali o auge da rejeição, de Dom Pedro I. Mas, basicamente, o assassinato do jornalista Libero Bandaro, em 1830, que era fundador do jornal Observador Constitucional, fez com que fosse a gota d'água, turma, para que o Dom Pedro I abdicasse do trono, ou seja, pedisse para sair, certo? Só que só tinha um problema aí que a gente vai discutir na próxima aula. Que o filho dele, Dom Pedro, que passaria a se chamar Dom Pedro II, não tinha idade, certo? Ele tinha apenas 5 anos, em 7 de abril de 1831, e foi quando ele abdicou, ele abdicou do trono, e ele não poderia assumir o trono, já que a Constituição visava isso, certo? Então, o que ocorreu, professor? Como é que foi resolvido esse impasse? Já que ele abdicou do trono, seu filho só tinha 5 anos de idade e não podia assumir o trono. Iniciou-se aí, gente, o que a Constituição previa, que era chamada a fase do período regencial, em que grupos políticos eles assumiram o poder de forma temporária, enquanto o príncipe se tornava ali maior de idade para, enfim, assumir o poder do nosso país, certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retorne ao material, pois está mandando exercício por áudio. Boa sorte na resolução, turma, e até mais. Tchau, turma.